Vida e Saúde já está de volta. Agora a gente vai trazer aqui um quadro muito diferente para você que gosta de culinária, que gosta de cozinha, que gosta de pão, e é difícil quem não gosta de pão, mas que tem uma certa dificuldade de fazer as receitas de pão darem certo. Elisa Vidal está aqui com a gente. Obrigada pela participação mais uma vez, viu, Elisa? Eu que agradeço sempre. É sempre muito bom estar aqui. É um prazer receber você aqui também. Hoje a Elisa vai mostrar pra gente o que os ingredientes, como atuam os ingredientes de um pão. Porque a gente, não sei se você sabe, Elisa, mas a gente tem muitas receitas de pão. Pão 100% integral, pão sem glúten, pão integral normal, pão doce, pão de azeitona. Tem muitas receitas de pães no nosso blog. Mas as maiores reclamações são: não deu certo, eu fiz, segui direitinho, não funcionou. Por quê? Essa é a sua dúvida também? Então a Elisa, que tem um curso de panificação caseira, é isso mesmo, Elisa? Na verdade, eu aprendi um pouquinho na raça. Vou contar para você mais ou menos como eu aprendi para dizer para quem é destinado essa nossa pauta aqui, tá bom? E a Elisa vai dizer o que cada ingrediente pode fazer para a gente aprender a fazer uma receita, um pão sem receita. Isso, para a gente poder usar, saber manipular o pão. Porque muitas pessoas... É a dúvida de muita gente. Já ouvi muita gente falar e fiquei sabendo que aqui no blog do Vida e Saúde recebe sempre essa dúvida também. O meu pão não dá certo. Tem gente que fala assim: eu não tenho mão boa para pão. Isso. Né? Tem gente que fala assim. Eu tinha um histórico não muito bom. A minha avó paterna sempre fez um pão muito gostoso. Mas o pão da minha mãe não era muito bom. Uma boa que ela não escute, viu? Eu já falei dela aqui que ela é uma boa cozinheira, mas o pão dela não... Tinha dia que dava certo, tinha dia que não dava certo. Então eu nunca me arrisquei a fazer pão. Até que o meu primeiro pão eu fiz com 22 anos, que quando eu estava fazendo estágio num órgão do governo do estado de São Paulo, que é um órgão voltado para a agricultura, né, aqui no governo, aqui no estado de São Paulo, e eu tive que dar uma aula de panificação artesanal. Então eu fui me preparar um pouquinho para isso e daí descobri um jeito, uma técnicazinha que foi desenvolvida pela Secretaria de Agricultura também, do governo, uma técnica para não ter erro, para não dar errado. Olha só, então ela tá prometendo, a gente vai ter que colocar à prova essa técnica da Elisa. Isso. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre o papel de cada ingrediente na composição do pão. Tá certo. Depois disso, amanhã, no próximo programa, a gente vai fazer o pão dessa forma pra gente ver como é que funciona, como é que faz, tá bom? Na quinta-feira você vai aprender, então, você vai ver o passo a passo dela preparando o pão. Olha, a gente tem aqui um exemplo, esses pães são todos de verdade, foram feitos pela Elisa. Funciona para pão branco, funciona para pão integral também, Elisa? Funciona para você usar qualquer ingrediente no pão. Olha só. Primeiro a gente tem que conhecer os ingredientes que a gente tem. Vamos lá. O primeiro deles é o trigo. Né? O trigo, eu posso fazer pão de vários outros cereais, mas o trigo é o mais usado, porque ele tem uma qualidade de pão muito boa, porque ele desenvolve o glúten, então ele dá aquele pão macio, fofinho. Tem pães sem fermento também que vão ficar mais sequinhos, né? Mas tem uma infinidade de pães. E ele é um vegetal muito nutritivo. É um cereal nutritivo, rico em carboidrato de boa qualidade, em proteína. Então, por isso que ao longo de toda a história do mundo, né, se usa o trigo tradicionalmente para fazer pão. Você pode fazer de vários outros, mas o pão tradicional vem do trigo. Hoje em dia tem até uma certa onda, assim, de rejeitar um pouquinho o trigo, rejeitar o glúten e tudo mais. Mas hoje a gente tem... já falou sobre isso, não vou falar sobre isso aqui. O básico é o trigo. A gente já falou em outros programas, já foi falado a respeito disso, né? O problema é que a gente come demais até o trigo, né? Verdade. Hoje em dia. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai conhecer o trigo. Eu trouxe aqui o trigo, ele já está seco, ele já amadureceu e já secou. Esse aqui, ele é o que eu encontrei lá. Artesanal. Isso. Ele vem, a sementinha do trigo fica nessas partezinhas aqui. Quando você tira ele, você debulha, aqui dentro fica uma sementinha. É mais ou menos assim, uma espiguinha. Isso, mas a sementinha é o que está dentro. Ele tem a espiga é assim, isso. a sementinha é o que está dentro. Ele tem várias camadas. Esse aqui já é um grão de trigo, é uma sementinha, tá? Acho que não vai dar para enxergar, mas não precisa tanto assim também de tanta informação. O importante é saber que aqui dentro tem o embrião,
que é o que vai fazer germinar, é o que vai fazer nascer uma outra plantinha. Mas além do embrião, tem várias outras coisas. A primeira coisa que tem no grãozinho do trigo, a camada mais externa do grão do trigo, que tem várias variedades de trigo também. Tem trigo que é mais claro, tem trigo que é mais escuro, tem trigo que é branco, tem trigo que é amarelado, tem trigo que é arroxeado. Então, tem várias variedades. Normalmente, na maior parte dos grãos de trigo, essa camada externa, ela é mais escura. Ela é um pouquinho mais escura. Depois, mais internamente, fica a camada rica em amido, que é aquela camada que tem maior volume e que ela é mais clara. Esbranquiçada. Que é de onde nós tiramos a farinha branca. E bem no meiozinho, bem no cantinho, assim, pequenininho, fica o embrião propriamente dito, que é o germen. Nós chamamos isso de aqui. germen, isso. Aqui eu tenho já separado. No processo de refinamento, na moagem do grão, nós separamos normalmente. Primeiro separamos a casca e depois separamos o amido, que é a farinha branca, dos demais componentes. A casca é o farelo do trigo, né? Aqui está totalmente separado. E o embrião é o germe do trigo. A indústria, então, faz isso? Isso. Tem outros componentes ali dentro, mas esses são os 3 principais. Tá certo. São os mais importantes e abundantes. Então, terminado o processo de moagem, eu tenho esses 3 ingredientes. Tenho esses 3 passos separados. A farinha branca, que é rica em amido, tem outras coisinhas. Tem proteína junto também, né? Mas tem outras coisinhas. O germen e o farelo do trigo. Tá. Aí eu conheci o meu primeiro ingrediente mais importante. É o ingrediente base de todo pão. Você pode usar farinha de grão de bico, farinha de arroz, farinha de... Enfim, mas tem que ter farinha, pão. Essas dicas que eu vou dar aqui servem para o trigo. Tá bom, vamos lá. Para a farinha de trigo. Os outros pães têm outra técnica. Isso, outra técnica. O outro ingrediente mais importante, fundamental, que sem ele não existe, é a água. Né? Pode ser água ou pode ser qualquer outro líquido. Então, eu tenho que usar sempre, porque a água, ela vai hidratar os grãozinhos do trigo, os grãozinhos da farinha, e a umidade no forno, depois do crescimento, vai alimentar a fermentação, que depois eu vou falar sobre isso, e também vai gerar vapor, que vai fazer o pão crescer e ficar úmido e ficar saboroso, né? O outro ingrediente que é importante, dá para fazer pão sem fermento? Dá para fazer. Existem muitas técnicas que usam... Mas não é o pão nesse formato que a gente está acostumado a ver. O pão mais comum na maior parte do mundo é o pão que recebeu fermentação, né? Eu tenho aqui os 2 fermentos que são mais comuns no mercado. O primeiro é um fermento seco. Biológico. Os 2 são biológicos. Os 2 são fermentos biológicos, porque eles são um organismo, é um ser vivo. Esse aqui são bactérias. Aqui, a gente usa no mercado uma que se chama Saccharomyces cerevisiae, né? Então, geralmente, é essa que é a comercial. A gente pode fazer de outras formas também. Você já viu Já ouviu falar de fermentação natural. Uma fermentação natural, que iam deixando, ia passando de um para o outro. Pega um pedacinho da massa que ficou pronta e deixa lá para usar para a próxima massa. Então, isso eu posso usar também. Só que daí ali eu tenho posso ter algumas outras bactérias ali juntas também, algumas outras leveduras, tá bom? Então, aqui eu tenho o fermento instantâneo ou biológico seco. É um fermento que tem uma durabilidade um pouco maior, mas as pessoas às vezes acham que ele dura eternamente. Não dura eternamente. Tá. É um organismo. Então, ele dura um pouco mais. Ele não precisa ser refrigerado, mas se você quiser que ele dure um pouco mais do que a validade que está no pacotinho, tem que colocar na geladeira. Tá Legal, bom? num vidrinho, né? Isso. E tem esse aqui. E esse é o fermento biológico fresco, prensado. Opa! É a mesma levedura do outro. Isso é o que dá o cheirinho no pão também, né? Isso, ele dá um pouquinho mais de cheiro. Esse daqui é chamado de instantâneo porque eu usando o fermento seco, eu posso ter uma fase só de crescimento. E usando o fermento biológico, o fresco, eu tenho que ter 2 fases de crescimento. Certo. De fermentação, tá bom? Depois tem outros 2 ingredientes que são importantíssimos para o pão. O sal e açúcar. Eu posso fazer pão salgado e falar assim, mãe, eu não vou colocar açúcar, porque eu quero um pão salgado. Mas todo pão precisa de açúcar.
Porque o açúcar vai alimentar a levedura, vai alimentar o fermento, né? Certo. Ele vai consumir o açúcar. O trigo também tem açúcar? Também tem. Também tem glicose. Através do amido. Só que se eu deixar o pão sem açúcar, ele vai fermentar também, vai gerar fermentação. Só que vai demorar muito mais. Colocando o açúcar, que é glicose pura, eu já acelero o processo. Agora, existe maneira que a gente neutraliza a ação do fermento, por exemplo? Tem gente que fala assim, nossa, fiz o pão, segui a receita direitinho. Será que meu fermento estava velho? Como que a gente sabe se o fermento está bom ou não? Ou se a gente estraga o fermento na hora de colocar na receita? Tem algumas coisas que matam o fermento, né? O primeiro delas é o sal. Mas eu trouxe o sal aqui, por quê? Existe um limite de sal. O sal é importante, é imprescindível, porque o sal controla a fermentação. Se eu não colocar um pouquinho de sal no pão, ele vai crescer. Sabe aquele pão que cresce, 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 e depois, quando ele vai para o forno, ele afunda? Sei. Então, ele talvez não teve a proporção adequada de sal. Pode ter outros problemas também, mas talvez ele não teve a proporção adequada. Certo. Um pouquinho de sal é importante, mesmo nos pães doces, porque ele controla a fermentação. Mas se você colocar demais, ele pode matar anular o fermento. o fermento. Ou se você colocar diretamente em contato com o fermento, com sal, ele mata também os micro-organismos. E outra coisa, a temperatura também. Se você colocar, tem gente que faz uma pré-fermentação antes, faz uma esponja, né? Certo. Coloca açúcar e água morna. Se essa água estiver muito quente, a água morna é morna mesmo, daquela temperatura da mamadeira do bebê para mais fria um pouquinho. Certo. Né? Se ela estiver muito quente, também vai matar o fermento. Tá certo, então. Então, cuidado com a água, porque senão você vai estar fazendo vai estar matando o fermento. Não é isso que a gente quer. Eu posso usar água morna, porque o que vai fazer a fermentação acontecer é umidade, calor e o açúcar, né? Alimento. Que é o alimento para a fermentação. Então, tem que ter essas três condições. E o último ingrediente que a gente tem aqui é óleo. Eu deixei por último a gordura. Assim como eu coloquei aqui açúcar, tem um açúcarzinho demerara, que era o que a gente tem mais à disposição aqui, mas pode ser qualquer outro, pode ser mel, pode ser açúcar de qualquer tipo pode de ser um adoçante, açúcar mascavo. Adoçante não, porque o adoçante ele é uma composição química diferente e ele não tem o efeito do açúcar. Olha ele só. ele serve para dar sabor adocicado, mas não para alimentar a fermentação. Tá certo. Tá bom? E por último, a gordura. Eu trouxe aqui um óleo vegetal normal, mas aqui poderia ser qualquer tipo de gordura. Eu já fiz pães com todo tipo de gordura, desde um óleo vegetal líquido, o óleo de coco, que é sólido. O óleo de coco, inclusive, pode substituir a manteiga. A manteiga, ela é sólida em temperatura ambiente ou mais próxima, né? Um pouquinho mais friozinho, assim. Então, por isso que ela dá uma qualidade. Por isso que se usa tanto manteiga em pães doces, porque dá uma consistência. A gordura, abacate, por exemplo, eu já usei para fazer pão. Fica muito bom. A fruta mesmo ou o óleo do abacate? A fruta mesmo, bate junto com a massa. Olha só. Qualquer gordura que eu usar, ela dá duas características para o pão. Maciez, né? Além do sabor, lógico, que também dá sabor. Maciez, deixa aquele pão macio, fofinho. E também durabilidade, faz o pão durar mais tempo. Certo. O pão francês tradicional, por exemplo, ele é um pão que não vai gordura. Hoje em dia se tem muitas receitas, tem padarias que usam gordura, tem padarias que não usam. Mas se o seu pão francês foi feito sem gordura, que é a maneira tradicional, ele, no dia seguinte, ou às vezes até à noite, você comprou ele de manhã, à noite ele já está duro, seco, né? E o pão, aquele pão de forma, aquele pão que a gente compra no supermercado, ele vai bastante gordura e uma gordura hidrogenada, que ele é durinha. Então, em temperatura ambiente, ele fica macio e dura bastante tempo. Bom, a gente entendeu hoje aqui, basicamente, como funciona cada ingrediente básico do pão. É claro que existem as alterações, os grãos, que a gente indica muito, linhaça, gergelim, enfim, as possibilidades são muitas. Mas entendendo quem é quem nessa receita do pão, fica mais fácil a gente poder manusear a receita e também entender, porque de repente você pega uma receita da internet, entrou lá no nosso blog, viu a receita, você sabe como é que cada ingrediente vai se comportar. Às vezes só de olhar você fala, poxa vida, tá colocando 3 colheres de sal aqui, tá errado? Alguma coisa tá errada, né? Algum erro aconteceu. Coloca muita gordura,
no pão também vai acabar não dando qualidade. Tá certo. Todos os ingredientes, o segredo é o equilíbrio entre todos os ingredientes. Tá. E a partir dessa base, aí eu posso criar infinitamente. Existem inúmeras técnicas diferentes de panificação. E daí, sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Não no próximo programa, mas na quinta-feira, a Elisa Vidal volta aqui e ela vai ensinar pra gente, ela vai demonstrar como executar uma receita de pão que vai funcionar. Olha, ela já ensinou para muitas comunidades, comunidades carentes, comunidades que tinham um pouquinho mais de recursos, mas que fizeram o pão realmente crescer e alimentar muita gente. É na quinta-feira, não perde não. Elisa, obrigada por hoje, viu? Imagina, é um prazer. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem receita por aqui. Você vai aprender bolinho de batata. Não sai daí não, é daqui a pouquinho.